Professor, tá gravando a aula, né, professor? Sim, mas pode dar algum problema a qualquer momento, mas está gravando. Senti muita dificuldade para tentar fazer. Tem que assistir amanhã essa aula aí o dia inteiro para ver se eu pego isso aí que tá embaçado. Tá bom. Torcer para não dar problema na gravação. Vai dar não, professor. Porque eu também tô na sintonia aí. Assisti umas 15 mil vezes. Mas vamos lá. Mas tô aqui, estamos tentando. Vamos lá, então, né? Sim, vocês têm que falar da dificuldade mesmo, e é normal ter dificuldade, né, gente? O feio não é ter a dificuldade, o feio é guardar a dificuldade para você, né? Isso é feio. Verdade. Vamos lá. Eu falo aqui, né, que tem qual a área, né, desse terreno aí. Então vamos lá, eu abri até o Paint aqui, né? Então, vamos aqui no Paint. Então eu ponho meu plano cartesiano, né? Desenho ele aqui. E o eixo horizontal é o eixo do X. E o eixo vertical é o eixo do Y. Tudo bem. E aí eu coloco os pontos, né? Quem são esses pontos? 10, 10, ponto A, né? Então eu venho aqui no eixo do X, 10. Estou estimando que o 10 é aqui, tá? Tá tudo sem escala, tá? A gente faz uma escala coerente, né? Essa distância é mais ou menos igual a essa, né? Se os dois são 10. Então 10 do X, o 10 do Y, cruzo os dois. Essa bola aqui primeiro é o ponto A. Beleza. O ponto B, 40, 40. Não é aqui. 40 no X. E ponho 40 no Y, tá? Para ficar uma escala mais ou menos parecida, tá aqui em cima, tá? Vamos aumentar aqui o eixo do Y. Então venho, cruzo os dois eixos aqui também. Esse é o ponto B. E o ponto C, 40 em X, 10 em Y. Então, 40 40 em X, 10 em Y, cruzo os dois, dá aqui. Esse é o ponto C. Se eu ligo esses três pontos, eu formo um terreno. Tá com o microfone ligado, desligo. Então tá aí, ponto A, B e C, fechando o meu terreno. Pela cara do desenho, a gente observa que é um triângulo retângulo. Nem sempre será. Pode ser uma poligonal fechada de um triângulo não retângulo. E aí mais para frente a gente vai trabalhar com essa situação também. Mas por enquanto, como a gente ainda está nesse processo de introdução agora dos planos cartesianos na topografia, né, as coordenadas topográficas, a gente vai trabalhando aí um passo de cada vez.
Tudo bem. Aí, a primeira pergunta é, qual que é a área, né, desse terreno aí? Bom, para eu saber a área de um triângulo, a gente sabe que é um lado vezes o outro dos seus catetos, multiplico, divido por 2. Esse lado aqui, se ele vai de 10 a 40, ele é 30. Esse lado aqui, se ele vai também de 10 a 40, ele também é 30. Esse lado aqui, que foi até pergunta que vocês fizeram, é a hipotenusa. Como eu sei que é a hipotenusa? Porque ela está oposta a esses 90 graus. Como eu sei que aqui é 90 graus, né? Essa linha aqui, que é o eixo X, está paralelo a essa. E essa linha aqui, que é o eixo Y, é paralelo a essa reta BC. Então, eu formo aqui 90 graus, né? Então, dá para, pelo esboço do desenho e pelo paralelismo das linhas, a gente sabe que aí é 90 graus. Professor, Sim. uma dúvida rapidinho. Eu pensei que esse lado ele ia dar 50, que é 10 com mais 40, não? Não, senhor. Eu também achei essa vibe aí, hein? Então, segurem a emoção. Eu estou partindo do ponto 10, né? Lembra que eu falei que aqui é 0, 0? Esse ponto aqui, ele é 0, 0. Ele é 0 em x, 0 em y. Daqui até aqui, eu andei 10. Então, o meu ponto A está iniciando no 10, no eixo do x. Imagina que você está andando em cima dessa linha. Você começou a andar no 10 e foi até o 40. Você andou 30. É como se você estivesse numa estrada. Você olha lá, o quilômetro 100. E você vai parar de dirigir no quilômetro 150. Você andou 50 quilômetros. Você não andou 150 quilômetros. É a mesma coisa. Você começou aí a sua caminhada no ponto 10 e foi até o ponto 40. Você andou 30. Você não andou 40. No começo, professor, eu achei que era 40, né? Depois que eu coloquei o desenho no papel, que eu vi que do ponto 10 ao ponto 40 dava 30 e do ponto A ao ponto C dava 30 e do ponto B ao ponto C também. Isso. Só depois de transportar para o papel. Mas lembrem sempre, dessa história da estrada. Você Boa. está andando Agora na que eu estrada, entendi lembrem que... sempre disso. Oi? Agora que eu entendi, professor, que tipo assim, o lado, a minha esquerda aqui, sempre quando for... Sempre tem que andar, tipo, por exemplo, se tivesse pedido 20, então aqui no caso seria 20 também, né? Não entendi. Ó, tá pedindo 40, né? Fiz com 40 o ponto, se o ponto tivesse vindo no 20, eu teria que calcular por 20 também, né? Porque eu andei só 2 casas. Não entendi ainda. O que você está pondo 20 na jogada? Não estou entendendo. Ó, por exemplo, é 40 a 10, né? Sim. O final. Tudo está se baseando no 10. No caso, se eu tivesse vindo do 20, eu estaria andando 2 casas, né? Bom, eu não sei se é isso que você está falando, mas eu tenho o meu ponto 20 aqui também, né? Tá aqui. Do 20 ao 40, eu ando 20. Não sei se é isso que você está falando, porque eu não estou conseguindo entender. Isso mesmo. Tá, isso mesmo. Lembrem da história da estrada. Você está lá dirigindo. Existe um ponto 00 das estradas. Isso é topografia também, né? De um modo geral, aqui no estado de São Paulo é o Marco Zero, lá da Praça da Sé, né? Então, você
tá na Bandeirantes, na Castelo Branco, você jogar onde for, vocês vão ver lá, quilômetro 20, 30, 40, é em referência a esse marco 00 que é ali na Catedral, né? na Praça da Sé. Agora, se você está na estrada, você está no quilômetro 20 e depois você para no quilômetro 40, você não andou 40, você andou 20. Né? Então lembrem-se sempre dessa história aí. Ô, professor, pode fazer a conta, né? 40 menos 10 que chega nos 30. Se fosse 40 menos 20 também, que dá 20. Sim, é a mesma coisa, né? Aí depende do raciocínio que você quer ter. Mas sim, exato. Você está fazendo 40 menos 10, 30. Mesma coisa. Não tem problema Professor, nenhum. Sim. mostra pra mim como é que você fez pra você achar esse outro cateto de 30 também, fazendo favor. Que é 40, 40, né? Então, O B e o C. mesma coisa, né? Eu estou andando desse 10 até esse 40. Isso aqui Entendi. é paralelo a isso aqui. Né? Então eu estou andando aqui de 10 até 40. Estou andando 30. Entendi, professor. Entendi mesmo. Obrigado. Bom, a área, né? Vamos para o Word agora. Então, como vocês tinham falado, eu nem vou usar hipotenusa nesse exercício, tá? Então, não preciso fazer o cálculo, né, da hipotenusa. Se quiser fazer, tudo bem. Não está sendo solicitado. Eu podia ter feito uma pergunta assim, qual a distância entre o ponto A e B? Poderia ter feito essa pergunta. Aí sim, vocês teriam que aplicar Pitágoras, né? E aí saberíamos essa distância aí. Mas não foi solicitado aqui. Foi o que eu fiz, professor. Então, mas não precisava, né? A gente não Não, solicitou isso. Vou ver agora para me saber por que não precisava. Então, quero Eu saber fui a tudo, área né? do triângulo, né? Certo. A área 30 vezes 30 e tudo isso aí dividido por 2. Então, faço essa conta aí de 30 vezes 30. 30 vezes 30, 900, né? Dividido por 2, 450. Eu não dei unidade, mas vamos falar que é metros, né? Então, 450 metros o quê? Metros quadrados. É a área desse triângulo aí. É a área desse terreno. Que é isso aqui que eu vou pintar. Vou deixar pintado aí em azul. Eu tinha comprado um mouse caneta. Esses sites do Ali, do não sei o que, não sei o que. Não chegou, tá? Então eu tô no dedo aqui. Minha letra já é feia, ainda fazendo assim. Bom, o que está pintado aí é o terreno, né? Então essa área aí, 30 vezes 30 dividido por 2, deu os 450 metros quadrados. Por que eu tenho que dividir por 2, né? Já falamos isso, mas em amarelo aqui, né? Se eu faço só 30 por 30, é como se eu estivesse fazendo a área desse quadrado, né? Seria esse grande quadrado aí, né? Por isso que eu tenho que dividir por 2. Essa é a primeira pergunta. A segunda, que está lá na plataforma do EAD Box, eu estou querendo saber quem são os ângulos internos, né? Vamos fazer aqui de verde. Esse ângulo, eu já sei, né? Que é 90. E esse outro ângulo aqui. Chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta.
Então, quem é alfa, quem é beta? Eu sei os catetos, né? Eu sei aqui esse cateto, que é 30, e eu sei esse cateto que também é 30. Esse cateto aqui de baixo, em relação ao alfa, ele é o cateto adjacente. Em relação ao beta, ele é o cateto oposto. E esse 30 aqui, em relação ao beta, ele é o adjacente. Em relação ao alfa, ele é o oposto. Tudo que vimos aí nas aulas passadas. Então, temos condições de, assim, descobrir quem são esses ângulos aí. Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando com os catetos, e eu não sei a hipotenusa, eu poderia saber a hipotenusa, podia fazer Pitágoras para descobrir a hipotenusa, mas é mais um cálculo, né? Não preciso. Eu posso trabalhar então com tangente, né? Tangente de qualquer ângulo é igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembram? É a fórmula da tangente, né? Então, tangente de alfa vai ser o seu oposto, que é 30, dividido pelo seu adjacente, que também é 30. 30 dividido por 30 é 1. Então, eu achei aqui, tangente de alfa igual 1. Mas eu não quero saber quem é a tangente de alfa. Quero saber quem é alfa. Aí, aquilo que vimos na última aula, né? Vou lá na minha calculadora, digito shift, tangente, 1, igual. Vai dar 45. 45 o quê? Graus. 45 graus. Só com isso, eu já consigo ir lá no meu triângulo, né? Eu achei aí o alfa, né? Quem é? Achei o alfa, que vale 45 graus. Se aqui é 45, aqui é 90, o beta vai ser também 45, né? Por quê? Sabemos Porque que... a soma dos graus tem que dar 180 graus. Isso. Sabemos que 180 graus é a soma de tudo, né? Então, beta, né? Beta vai ser 180, que é o todo, né? É a soma dos três lados, menos 90 menos 45. Tudo isso, né, vai dar igual também 45 graus. E esse é o exercício. Perguntas? Eu acho Professor. que esqueceu, professor. Professor, Sim. eu fiz com outra forma, conceito e outro valor. Tá muito ruim o áudio. Fala de novo, Roberto. Eu não fiz com tangente, eu fiz com cosente, aí dá outro valor. Não dá para fazer. Você tirou a hipotenusa? Você achou o lado lá da hipotenusa? Sim. Não tirei não. Então não dá. Só nesse caso, se você, vamos voltar aqui.
Se a gente achar a hipotenusa, que é a reta AB, eu consigo usar seno, cosseno e tangente para achar os ângulos internos. Agora, seria um cálculo a mais eu descobrir quem é AB, porque eu tenho que usar Pitágoras, né? Eu teria que fazer a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, seria hipotenusa ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Se não fizermos isso, a única função possível para eu achar os ângulos internos desse triângulo é a tangente. Por quê? Tangente de alfa, aqui no caso, fala que é cateto oposto, que é 30, dividido pelo cateto adjacente, que também é 30. Se é no caso de beta, tangente de 30 também é o seu cateto oposto, que também aqui no caso é 30, dividido pelo seu cateto adjacente, que também é 30. 30 por 30 é igual a 1. Sendo nesse caso tangente de alfa ou tangente de beta, que os dois têm o mesmo valor, igual a 1. E aí usando aqui na calculadora shift tangente de 1 igual a 45 graus. Se não soubermos, se não irmos atrás para descobrirmos quem é a hipotenusa, que é o lado AB do nosso triângulo, só conseguimos resolver aqui usando a função tangente. Certo? Ô, professor, e quando a gente sabe que função usar? Não, calma, um por vez. O Roberto perguntou aí, certo? Saiu a dúvida, sim. Sim, professor. Beleza. Agora é o Rafael, segundo. Sim. Rafael, só uma pequena dúvida aqui. A tangente, então, eu vou sempre usar ela uma vez que eu não tenha o ângulo de alfa e não tenha o ângulo de beta. Não, então, calma. usa tangente para calcular. Calma. Oi? Calma. É assim. Se eu tenho todos os lados do triângulo, eu consigo usar qualquer função, seno, cosseno ou tangente. Se eu só tenho os catetos, eu só consigo usar tangente. Entendi. Então, se estiver me faltando o valor da hipotenusa e os valores dos ângulos de A e B, ou alfa e beta, aí eu uso a tangente. Sim. E quem mais tinha perguntado? Tinha uma outra pergunta aí que ficou abafada aí. Quem? Eu perguntei como que a gente sabe o que usar. Tipo, se é tangente ou cosseno. Então, a fórmula do cosseno eu tenho a hipotenusa, certo? Se eu não tenho a hipotenusa disponível no triângulo... Aí sempre vai ser o tangente. Cuidado com quando a gente usa sempre, o que usa, a gente não pode cair nisso, né? Senão a gente fica decorando em vez de aprender, né? E você tem que fazer a análise do que você tem em mãos. Por exemplo, o que eu tenho em mãos aí? Eu tenho 2 catetos. Qual das funções que tem os 2 catetos? Tangente. Então eu uso tangente. No caso, o cosseno é quando tem 3 catetos. Não, tem os 3, no caso. Não existe 3 catetos. Existe 2 catetos e uma hipotenusa. Né? Existem 2 catetos e uma hipotenusa. Se eu tivesse aqui a hipotenusa, o valor da hipotenusa, eu poderia usar tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente. Porque eu tenho... O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu tivesse aí o valor da hipotenusa, eu poderia usar qualquer uma das 3 funções. Sim, beleza. Vamos aproveitar que ainda está relativamente cedo. Vamos achar a hipotenusa aqui, tá? Esse é o exercício, tá? Se vocês... Glória a Deus! Era isso, meu pai. Não entendi. Não, eu tô aqui, minha cabeça quebrando pra achar esse negócio de hipotenusa. Das aulas passadas, né, gente? Lembra? Eu falo... Tá dando com vírgula, entendeu? Eu quero deixar redondinho aqui e tá dando com vírgula.
Eu falo que é um degrau, né? A gente tem que ir subindo esse degrau, né? Juntos, né? Bom, vamos lá. Professor, Sim, professor, sim. por favor, não daria aí para o senhor colocar um valor aí na hipotenusa para a gente fazer o cálculo pela hipotenusa também? É o que eu estou fazendo. Ah, tá, nós vamos... Ah, beleza. Não precisa, mas Não, o sim, que... só Sim, para tirar sim, dúvida. sim. Vamos lá. Como eu falei, o exercício se finalizou no passo anterior. Você ganha tempo, né? Com as informações que tem e tal, mas... Enfim, vamos lá. O que é Pitágoras, né? Que vimos também. Tudo que nós estamos vendo são ferramentas, tá? Aí é aquela história que eu falo assim, contrato alguém aqui para mim, para pintar minha casa. Falo, olha, quero que você pinte aqui, né? Minha casa. Agora, se o cara vai subir num banco, se ele vai subir numa escada, se o cara vai subir num puff, se ele vai pular para pintar o teto, não me importa. Contratei para pintar minha casa. Ponto. Mesma coisa. Eu perguntei a área do triângulo e os ângulos internos. Como você vai chegar nisso, você me mostra. Mas se você vai chegar achando hipotenusa, se você não vai achar hipotenusa, só vai ter os catetos, enfim. Fica por sua conta. Bom, Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Isso é uma forma. Que catetos são esses? Tanto faz. São os dois catetos que eu tenho dentro do meu triângulo. Bom, eu tenho a minha hipotenusa ao quadrado, que é quem eu quero saber, né? E o primeiro quadrado, o primeiro cateto, ele é 30 ao quadrado, mais o segundo cateto é o mesmo valor, então outro 30 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual 30 ao quadrado, 30 vezes 30, né? 900. Vimos isso aí agora há pouco, né? Então, tudo que é ao quadrado é ele vezes ele. 900 mais 900. Então, fica hipotenusa ao quadrado igual 900 com 900, 1.800. Esse quadrado, ele vai para o outro lado como raiz. Então a hipotenusa fica raiz, né? O símbolo lá da raiz quadrada, né? De 1.800. Se eu tiro a raiz quadrada de 1.800... 42,4. 42,43. Eu estou arredondando com duas casas. Estou usando a regra de arredondamento. 42,43. Então, 42, quem tá com o Zuzu aí, segura isso aí, faz favor. 42,43 metros. Achei a hipotenusa. Agora sim, eu consigo usar as três funções trigonométricas. Por exemplo, seno de alfa. O que é seno? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto de alfa, vamos voltar lá para a figura. Está aqui alfa, o cateto oposto é 30 e a hipotenusa é 42,43. Então vamos lá, o cateto oposto, 30, dividido pela hipotenusa que nós acabamos de achar, 42,43.
e 3. Seno de alfa vai ser 30 dividido pelo 42,43, que dá 0,7, né? 0,70. Dá para arredondar para 0,70, 0,71, enfim, 0,70. Só que eu não quero saber quem é o seno de alfa. Eu quero saber quem é alfa. Faço shift, seno, 0,70. E isso dá, considerando-se os arredondamentos, né, aproximadamente 45 graus, que é o que nós buscamos. Vamos fazer com 0,71, que é o que tinha dado no arredondamento anterior. Shift, seno, 0,71, deu 45 e 24. Por conta dos arredondamentos, são 45 graus também, né? Alfa igual os mesmos 45 graus que vimos anteriormente. E para achar o beta, a mesma coisa que havíamos feito aqui, né? 180 menos 90 menos 45, 45 graus, a mesma coisa. Dá para pôr isso lá embaixo. Perguntas? Não, tranquilo, professor. De boa. Agora ficou bem esclarecido. Mas vejam, o tanto de coisa que a gente escreveu aqui que não... que assim, às vezes se a gente está numa prova, por exemplo, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava nesse exercício. E frisando isso, não vamos decorar as coisas, tá? Nesse exercício, calhou que eu não preciso da hipotenusa, né? Mas eu ganho tempo, né, com as informações que nós temos aí dentro do exercício. Eu não tenho a necessidade de achar a hipotenusa, né? Então, a gente acaba ganhando tempo. Na próxima aula, que é dia 9, a gente vai começar, se eu não me engano, é até o capítulo 7 da apostila, 6, 7, que fala de operações angulares. E a gente vai falar de operações angulares de grau, minuto e segundo. Então eu só vou dar uma introduzida aqui, tá? Para vocês fiquem aí no aguardo aí do que a gente vai ver daqui 15 dias. Se eu falo que eu tenho um ângulo 44,23 graus e eu quero transformar esse ângulo em grau, minuto e segundo, que é a linguagem topográfica que nós fazemos, eu tenho que saber algumas coisas, algumas regras, né? Por exemplo, que 1 grau é igual a 60 minutos. E que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, vou deixar um desafio para vocês aí para daqui 15 dias, que esse é o pontapé inicial da nossa aula daqui 15 dias. Transformem 44,23 graus em grau, minuto e segundo.
Como que eu faço isso sabendo que existe essa relação que 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos? A gente vai falar só disso na próxima aula, mas eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça aí. Não precisa deixar de dormir por causa disso, tá? Mas fica aí como uma lição de casa aí, já que a gente vai ficar 15 dias sem se ver. Certo? Beleza, professor. É Beleza. uma pequena brincadeira aí para daqui 15 dias, tá bom? Mas não precisa, pelo amor de Deus, não precisa ficar sem dormir por causa disso. Tá pra resolver numa regra de 3, né, professor? Isso aí. Isso mesmo, uma regra de 3. O professor, qual que é a questão? Aqui eu tenho 44,23 graus. Eu quero que vocês transformem isso em grau, minuto e segundo. No caso, minuto e segundos, né? Porque grau ele já está aí, né? 43,23. Então, aí quando a gente fala em grau, minuto e segundo, são, por exemplo, eu tenho 50 graus. Qual? Deixa eu... peraí. Peraí. ...50 graus, no fim da aula achei... Eu sempre esqueço o botão no grau. 32 minutos, esse é o símbolo do minuto, a gente vai ver. A aula que vem é só disso, tá, gente? Eu só quero deixar uma expectativa para vocês. E 30 segundos, os dois, as aspas, tá? Eu consigo transformar isso só para grau e o grau transformar para isso, que é a linguagem em grau, minuto e segundo. Se vocês perceberem, na calculadora científica tem um botão que tem exatamente isso. A gente vai aprender a usar isso. E essa é a linguagem topográfica, ela é uma linguagem mais precisa. Então, os ângulos na topografia eles são expressos em grau, minuto e segundo. E esse vai ser o objetivo da aula que vem. Nós vamos trabalhar com isso. Não precisa perder sono, nada. Só para vocês saberem o que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Tranquilo. Professor, Sim. os 23 ali, o vírgula 23 graus, precisa transformar também ou transforma só o 44? Então, isso eu tô querendo que vocês pensem, mas a gente já está entrando em coisa da outra aula, mas vamos lá. O 44 graus é inteiro, né? Ele vai ficar quieto lá como inteiro, vai ficar 44 graus. Então, o que vai sobrar para você? Vai sobrar 0,23 graus. E aí eu vou transformando isso em minuto e segundo. Aí, não vou falar mais, hein? Só a última dica, que isso é tudo para a aula que vem. Se 1 grau é 60 minutos, 0,23 graus são quantos minutos? Uma regra de 3. Você vai achar. E aí o que você achar em minutos, você põe aqui do lado. Vai ter 44 graus, tantos minutos. Vai ter um restinho. Esse resto você faz uma outra regra de 3 para achar os segundos. É um desafio, gente. Coisa da aula que vem. Finalizo por aqui a nossa aula. Professor, Sim. você consegue postar esse vídeo entre hoje e amanhã para dar uma estudada na semana? Talvez. Pode ser que sim. Vai estudar final de semana. Pode ser que sim. Ou amanhã cedo. Obrigado, professor. Muito bem, gente. Então, ficamos por aqui. Daqui 15 dias nos vemos. Beleza, então. Não vê... uma dica de ouro também, hein? Não deixem nesses 15 dias de verem os assuntos que tratamos até aqui, tá? 15 dias é um espaço muito grande.
Então, que a gente vai partir na próxima aula desse ponto. E tudo volta, vai voltar as funções trigonométricas, vai voltar Pitágoras, vai voltar as áreas, tudo volta. Não deixem de ver esses assuntos para a próxima aula. Não deixem de dar uma recapitulada. 10 minutos do nosso dia não vai fazer vocês perderem nada recapitulando essas coisas, tá bom? Então, agradeço aí a presença, a atenção de todos e a gente se vê na semana, né? Segunda-feira normal, a gente tem a nossa aula de solos e projetos. Quarta-feira temos também a nossa aula de solos. Então, a semana que vem estamos aí normalmente com projetos e solos, mas